Você sabia que a mesma manga que você toma no seu suco ou come com um pouquinho de sal pode virar uma salada picante na Tailândia, um molho prazinha de frango nos Estados Unidos e um bolinho frito na Nigéria? Hoje eu vou te provar que você está usando manga do jeito errado. A gente vai reproduzir 3 receitas de 3 continentes diferentes usando a manga como um dos principais ingredientes. E aí, bora falar de rango? A primeira receita é de manga salgada e vem diretamente da Tailândia, ou do Laos. A verdade é que sua origem é difusa, porque a técnica principal era utilizada no Laos e no nordeste da Tailândia. A partir do século XX, muitos trabalhadores migraram para o centro do país e o prato se popularizou. Pra gente, o que importa é que essa salada de manga verde é perfeita pro clima tropical que a gente tem aqui no Brasil. Pelo menos beijo. A gente começa descascando e depois fatiando a manga. Aí você vai me perguntar, por que você está fazendo desse jeito? E eu vou te responder que é porque eu vi uma senhorinha tailandesa fazendo dessa forma. E se uma senhorinha tailandesa faz assim, quem sou eu para fazer diferente? Eu usei a manga Tommy, mas eu tenho quase certeza de que uma manga Palmer funciona muito bem também. Depois disso, eu ralei uma cenoura e reservei ela junto da manga. Elas juntas vão dar uma textura crocante, que é um dos pontos principais do prato. Agora a parte mais importante, usar um pilão. Vocês podem ver que o meu pilão não é um dos melhores e eu tive até que improvisar com um garfo, mas tá valendo, vai funcionar. Nele, você adiciona 2 dentes de alho e uma pimenta dedo de moça. Sim, você pode usar outra pimenta, mas era a que eu tinha aqui em casa. Vai socando esses 2 ingredientes até formar uma pasta um pouquinho mais pedaçuda. Essa parte é indispensável, porque ela está intrinsecamente ligada ao prato. Em tailandês, som significa azedo e tam, socado. A técnica é usada para não só misturar os ingredientes, mas também liberar os seus aromas e sabores ao máximo. Técnica milenar existe por um motivo, então se vira aí, eu mesmo fiz uma gambiarra. Entre com açúcar, se você tiver acesso pode usar o açúcar de palma, amendoim e mais uma vez continue macerando. O amendoim libera seus óleos e o açúcar vai se juntando com o resto da pastinha. E então entre com 2 colheres de sopa de molho de peixe. O molho de peixe é o segredo do 5º sabor, o umami, e também do salgado, já que não vamos adicionar sal na receita. É difícil de achar no mercado, então deixei um link de onde eu compro aqui embaixo para facilitar a sua vida e de quebra você apoia o canal. Adicione um tomate pequeno, entre com o limão Tahiti, 2 fatiazinhas de preferência e mais uma vez macere tudo junto. E entre com a manga verde e a cenoura. Deu pra ver que o meu pilão era pequeno demais, então eu passei por essa cumbuca aqui e finalizei. Sirva com um pouco de arroz glutinoso ou gohan se for o que você tiver na sua casa. Som Tam Mam Muang, uma explosão que faz a lateral da língua formigar com o azedo e o fundo da garganta aquecer com a pimenta. Finalizado então o nosso Som Tam, como vocês puderam ver aí, é muito fácil de fazer. Bom, é uma refeição simples, geralmente vai acompanhar com um peixe frito. Eu podia ter colocado camarão seco também, eu optei por não colocar porque eu não achei. Então eu fui no cuitinho aqui em casa, e você também na sua casa faz o que for mais prático pra você, que é isso que importa. O importante é fazer comida boa, o resto é resto. Com um arrozinho pra acompanhar, geralmente usaria um arroz glutinoso, tô usando um arroz japonês que tinha aqui pronto também. Vamos provar de puro primeiro, e vou comer com a mão, porque é assim que se come. Fresco. O cheiro tem um cheirinho fortezinho por causa do óleo de peixe, mas o sabor é muito bom, vamos ver. Eu não sei como o Brasil não adaptou isso aqui ainda, não adotou. Ele é super cítrico, mas na medida certa, não ruga sua cara inteira. Ele é apimentado, porque eu usei um pouco mais da metade de uma pimenta dedo de moça. Na Tailândia, gente, eles vão
torá de pimenta isso aqui, tá? É muito mais do que eu coloquei, provavelmente. E vocês podem ver que o limão tá inteiro aqui também, tá? É pra deixar o limão inteiro mesmo. Mas ó, vou colocar mais um pouquinho. O amendoim traz um crocante, a textura da manga verde e da cenoura é muito boa. Nossa, perfeito. Tô até lambendo os beijos. Então, pro nosso banquete de manga, a primeira receita já tá concluída. Super fácil, super simples, super fresca, pro calor é maravilhosa. Bora pro nosso segundo prato. Esse aqui é mais quente. Esse aqui é pra quem gosta de pimenta, mas pra quem gosta de frango também. Se o Son Tang Mamuan te surpreendeu, a receita que vem a seguir vai te viciar. O nosso segundo prato é pras mangas picantes e babilônicas. O resultado da fusão de diversas culturas. Diferente do Som Tang Mamuan, que é tradicional e quase milenar, essas asinhas de frango são a cara da culinária de fusão, presente principalmente nos Estados Unidos. A gente começa temperando nosso frango. Eu tô usando tulipa e coxinha da asa. Fica mais gostoso de comer com as mãos e de dividir com as pessoas. Adicione sal, pimenta do reino, cebola em pó, alho em pó e páprica defumada. Misture tudo muito bem e em seguida entre com amido de milho. O amido vai fazer com que o frango fique crocante, porque retira a umidade dele. E isso é essencial, já que a gente vai besuntar ele inteiro de molho depois. Caso contrário, corre o risco do frango ficar molenga, e a gente quer evitar isso. Leve esse frango para a geladeira e deixe ele curtindo pelo máximo de tempo que você conseguir. Enquanto isso, vamos para a base do nosso molho, que vai ser feita de manga. Olha só que surpresa. Dessa vez usando mangas maduras. Retire a polpa delas, tentando aproveitar o máximo que você conseguir, e reserve. Em uma panela aquecida em fogo médio, pegue uma pimenta habanero e dê uma tostada na pele delas. Isso vai trazer um aroma mais defumado. Fique em paz que não vai ficar com gosto de queimado não, tá? Confia aqui. Bata os pedaços de manga junto com a pimenta habanero, alho, sal e açúcar mascavo. Você pode usar outras fontes de açúcar também, como mel, por exemplo. Na receita que eu vi, inclusive, o cara utilizou o xarope de maple syrup. Eu fui no prático, e que já estava em estoque aqui em casa. Bata tudo muito bem, sem dó, até ficar bem homogêneo. Eu gostei muito desse prato porque, apesar de vir dos Estados Unidos, as influências dele são muito claras e os ingredientes acessíveis. O uso de manga com pimentas é tradicionalmente caribenho, sendo muito comum molhos feitos à base dessa fruta carregados de calor para acompanhar carnes grelhadas. Na Índia, pratos como o mango chicken curry são consumidos aos montes, valorizando o dulçor da fruta para acompanhar o frango. Dá vontade de lamber os dedos, sério, vale muito a pena fazer essa aqui. Molho batido. Vamos voltar para nossa frigideira. Aqueça uma boa quantidade de um óleo de sua preferência. Eu aqui usei azeite de oliva e ficou bem gostoso, mas algo mais neutro como óleo de girassol também pode funcionar. Quando a gordura estiver aquecida, entre com o molho que estava no liquidificador e incorpore tudo em fogo médio-baixo. Corrija o sal se preciso ou açúcar como eu fiz. Para finalizar, um pouquinho de suco de limão para despertar aquela acidez que faltava. Agora, enquanto esse molho está engrossando e reduzindo, vamos fazer nossas asinhas de frango. Eu optei por usar uma air fryer, já que a nossa próxima receita já vai ser frita em imersão, mas fica à vontade para utilizar a técnica de fritura que você preferir. Com a air fryer aquecida a 200 graus Celsius, coloquei as asinhas na grelha sem amontoar. Espalhei um pouquinho de azeite em cada uma delas para ajudar na caramelização e deixei por aproximadamente uns 16, 17 minutos, virando elas na metade do tempo. Com o molho já reduzido, mais ou menos nessa espessura aqui, pode desligar e deixar ele esfriando um pouquinho.
Asinhas prontas e quentes pra caralho, coloque elas numa grande cumbuca e entre com algumas colheradas do seu molho, que agora já vai ter reduzido um pouquinho. A ideia é que ele esteja um pouco morno ainda na hora de misturar. Vai mexendo o frango que tá crocantíssimo com esse molho super brilhante e picante de manga e rabaneiro e sirva pra galera durante algum rolê. Você vai surpreender todo mundo. Sério, confia em mim. Finalizado a nossa mango chicken wings, ou asinha de frango com molho de manga, conforme, se você quiser ser decolonial. Ela é relativamente simples de fazer, tá? A receita que eu segui usou, na verdade, uma polpa de manga artificial. Eu optei por usar manga natural, tá? Eu usei uma manga só, como vocês viram. Eu experimentei um pouquinho do molho, mas eu sei que vai estar ardido. Então, assim, lembrando que tem rabaneiro aqui, né? Tanto que o nome da receita originalmente é Mango Habanero Wings. Ou seja, é pra ter pimenta. Então, assim, esteja preparado. Mas, com uma cervejinha, eu acho que isso aqui vai ficar maravilhoso. Eu vou pegar, então, uma asinha e eu vou usar a minha técnica, ó. Você vai pegar a sua asinha, você vai fazer assim, ó. Direita, quase fazer um croque. Esquerda. Vai dar uma queimada na mão. Ó. Delicioso. Façam em casa, recomendo. Não ficou tão apimentado. Me surpreendi. Achei que ia ficar mais apimentado ainda. Acho que é porque eu não coloquei muito molho. Se você quer mais apimentado, pode colocar mais uma pimenta habanero. Não esquece de tostá-las antes, que dá um sabor diferente. Agora que você já deschavou numa salada e num prato com carne, o próximo vai vir para te dar um abraço quentinho. O nosso terceiro e último prato tinha que ser, é claro, uma sobremesa. Manga docinha em sua essência. Mas, dessa vez, a gente vai viajar lá para a África Ocidental. Mais especificamente, para Nigéria, Gana, Camarões e Serra Leoa. O Puff Puff nada mais é do que uma massinha frita muito parecida com o nosso bolinho de chuva. Acredita-se, inclusive, que suas origens sejam muito parecidas. A gente começa batendo polpa de manga madura no liquidificador. Ao contrário da outra receita, dessa vez a gente vai bater só a manga. Com ela bem homogênea, reserve-a por enquanto. Vamos aos ingredientes secos. Começamos com farinha de trigo e depois adicionamos o fermento biológico seco, o açúcar, o sal e a noz moscada. Esse último é muito importante para dar o aroma de especiaria que essa sobremesa tem. Então, se puder, não pule. Adicione nossa polpa de manga que você bateu, junto com um pouquinho de água. Vá misturando a água aos poucos e utilize suas mãos, para que você consiga sentir a textura dela. Vai grudar, mas não se apavora. Faz parte. Só esteja com as mãos bem limpas, tá? Pelo amor de Deus. Para quem já fez bolinho de chuva, vai notar algumas diferenças. Na receita brasileira, a gente usa leite, ovos e fermento químico. E no Puff Puff, fermento biológico e água. Essa diferença se dá porque as mulheres negras que chegaram ao Brasil com técnicas de fritura da África Ocidental tiveram de se adaptar aos ingredientes disponíveis no nosso território, fazendo com que a receita mudasse. Isso é natural na história da alimentação e parte essencial da relação do ser humano com sua comida. Massa homogênea e nessa textura aqui, nem muito seca e nem muito mole. Então a gente vai cobrir ela com plástico filme e deixar descansar por aproximadamente 40 minutos. Como nesse dia aí estava um pouco frio, eu deixei por mais ou menos 1h15 por aí. Você vai ver que depois desse tempo, a massa vai crescer bastante. Significa que o fermento ativou e as bactérias que estão ali dentro soltaram vários punzinhos, o que faz com que a massa fique bem aerada. Um salve para a ciência e para a fermentação aí. Uma das melhores coisas que o ser humano já descobriu. Aí você dá uma leve desinflada na massa, para que o bolinho não absorva muita gordura na hora de fritar, e aí é só colocar o óleo para esquentar. Você vai precisar usar bastante óleo, então esteja preparado. É fritura por imersão, e eu tô seguindo uma receita de uma senhora nigeriana. Usando as mãos, a gente vai tentar replicar a técnica da senhorinha. É difícil pra caralho, mas basicamente você vai pegar a massa com a sua mão e com o movimento de fechar o dedo indicador e polegar, você vai dropando essa massa no óleo quente,
fazendo com que o formato fique o mais próximo possível de bolinhas. Dá pra ver que eu mandei mal pra caramba nessa parte, mas foi a primeira vez que eu fiz. Dá um desconto, vai. Depois de bem douradas, retire do óleo e deixe escorrer num papel toalha. Se quiser, adicione um pouquinho de açúcar e mais noz moscada. Assim como o nosso bolinho de chuva, o Puff Puff é perfeito para representar o lado afetivo da comida e vai muito bem com um cafezinho. Apesar de ser uma variação mais contemporânea do Puff Puff tradicional, o uso da manga traz um aroma e se torna mais uma opção vegana para aproveitar essa fruta que, assim como na África Ocidental, é abundante no nosso Brasilzão. Finalizado o nosso mango Puff Puff, mas eu vou batizar de bolinho de chuva de manga, porque, gente, a receita é muito parecida com o bolinho de chuva. Eu sei que tem alguns países que consomem esse bolinho com uma calda, um xarope de açúcar ou com algum outro sabor. Eu optei por fazer sem, para ver como que era o sabor puro, mas aqui tem uma misturinha de açúcar com um tempero que eu ganhei da minha irmã, que é um pumpkin spice, que nada mais é do que uma mistura de canela, gengibre, cravo e noz moscada. Então eu vou polvilhar um pouquinho depois isso aqui por cima. Era pra ficar bolinha, tá? Alguns ficaram umas bolinhas, mas vocês viram que o processo era difícil de fazer. Não sei como que as tiazinhas conseguem, elas vão apertando e fazem umas bolinhas assim. O meu acabou saindo uns monstros assim. Parece aquele Tadpole, aquele verme do Baldur's Gate 3 que entra no seu olho. Vamos provar. Cheirinho de bolinho de chuva. Um pouco mais de especiaria só. Ok. Ai, tá quente pra caralho. Talvez seja melhor você deixar mais tempo fritando. Ou coalho um pouco mais frio. Eu acho que tá meio cru por dentro. Vou testar outro aqui. Ah, esse tá melhor. Esse tá melhor. Aí sim. Vamos provar. Lembrete, tentar fazer bolinhos menores, tá? Ó, eu usaria mais açúcar. Então, se for fazer na sua casa, você pode dobrar a quantidade de açúcar, tá? Eu vou jogar o açuquinha por cima. Vamos ver como é que vai ficar. Dá uma misturada. Praticamente um bolinho de chuva, né? Mas no fundo você sente o aroma da manga, que é bem curioso, é bem diferente. Agora sim, se você quiser incrementar um pouquinho, eu não sei o quão tradicional é isso, tá? Mas você pode usar canela, gengibre, cravo e noz moscada por cima. Nossa, agora sim. Agora sim. Ó. Vamos ver mais um pouquinho. Bom, o que a gente pode concluir então é que o mesmo ingrediente em 3 continentes diferentes pode ser usado de formas completamente variadas. A gente teve uma entrada fria, praticamente uma salada com a manga verde. O outro foi um frango acompanhado com um molho de manga. E o terceiro, praticamente um bolinho de chuva com a manga no seu recheio. Então, apesar de ser um ingrediente que a gente usa no Brasil praticamente sempre para sucos, para sorvete, para mousse, para sobremesas, a manga é um ingrediente muito versátil e que pode se encaixar muito bem no seu dia a dia ou numa ocasião especial para você fazer na sua casa, assim como os tailandeses ou, enfim, qualquer pessoa do mundo aí inteiro que faça receitas utilizando a manga. E você? Qual dessas 3 formas de utilizar a manga mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo se você é do time da manga com sal ou da manga mais tradicional e docinha. Aproveita e se inscreve no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos. A gente se vê no próximo rango. Tchau, tchau!
Eita, areia. Pronto. Mano, ela tá voando assim, ó.